Bom dia, igreja. Desculpa a falha aqui, como o pastor Rodrigo gosta de falar, estamos aprendendo, não é verdade? A paz do Senhor. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu estou feliz, vocês estão? Você está feliz, amor? Muito feliz. Hoje eu estou feliz, porque eu passei uma semana sem... Sabe por você ficar uma semana sem a sua metade? Eu andava nas ruas e a pessoa falava, cara, o cara está sem a metade dele, está sem a metade dele. É porque ela estava viajando, então eu estava sem a minha metade. Estou muito feliz. Glória a Deus que ela retornou. Agora eu sou o Renaud da Bia. Muita alegria de receber vocês aqui. A Igreja Gerações também está muito feliz de receber vocês aqui. Vocês estão preparados? Estão preparados? Eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês aqui. Não perca a oportunidade. Não pisque. Continue respirando. Mas não perca oportunidade nenhuma. Quem te convidou para vir aqui te ama muito. Eu tenho certeza que foi o Senhor. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele fala: aproxime-se de Deus, que Ele vai se aproximar de você. Lá, muito antes, no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 3, ele falava: quem se aproximar de mim vai conhecer a minha santidade, a minha essência. Quem se aproximar de mim vai conhecer a minha glória, a santidade e a glória. O Espírito Santo vai passear aqui. O Espírito Santo vai habitar em você. O Espírito Santo vai batizar você. Aproveita. Se tiver alguma casca ainda no seu coração aí, evitando com que você perca a sua vaidade, o seu orgulho, os seus medos, todas as dificuldades de perdoar, tudo aquilo que você quer deixar para trás, ou também tudo aquilo que você quer permanecer, tudo aquilo que você quer valorizar, que já percebeu que é importante na sua vida. Aproveita. Não perca essa oportunidade. Ele está aqui já entre nós. Ele vai habitar em vocês. Deus abençoe. Pai querido, Pai amado, Deus grandioso, estamos aqui reunidos, Pai, como Tua igreja. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela Igreja Gerações. Obrigada pelas vidas dos pastores Rodrigo e Flavinha. Obrigada por cada irmão que o Senhor trouxe até aqui. A Tua palavra diz que quando 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, o Senhor está presente. Amém. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade para tomar conta desse lugar. Acampe Teus anjos em cada canto dessa igreja, na casa de cada um desses irmãos que o Senhor trouxe até aqui, Pai. Toma conta de cada palavra que vai sair da nossa boca, que nada venha do nosso entendimento, mas venha de Ti. Que toda distração, Pai, caia por terra, que todos os irmãos que estão aqui abram os Teus olhos, os ouvidos e o coração para receber a porção que o Senhor tem para cada um. Espírito Santo de Deus, eu creio que através do Teu poder, vidas serão curadas, vidas serão salvas e vidas serão transformadas a partir desta manhã. Eu já oro, Pai, te agradecendo por tudo que o Senhor já fez até aqui, por ter nos alcançado. E já te agradeço por tudo que o Senhor ainda fará. Tome conta, Pai, da Tua igreja. Tome conta das nossas vidas. Te consagramos, Pai, tudo que será falado e tudo que será vivido aqui. Assim eu oro no nome santo do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A promessa é que o próprio Deus ia falar com a gente. A promessa é que a gente ia sentir Ele, que Ele ia colocar a lei dentro do nosso coração, que Ele ia sacudir a nossa mente, os nossos pensamentos, que Ele ia nos transformar.
E muitas vezes a gente fica pensando, e isso é válido, não estou anulando outra coisa, mas que a gente fica dependendo, sabe, de alguém. Ele nos chamou para que Ele mesmo fale ao nosso coração. E é esse lugar que a gente precisa estar, e é nesse lugar que aqui a gente é levado. Para que depois, quando a gente tem um encontro real com Deus, a gente começa a andar juntos, não para que um ministre ao outro, e isso também vai acontecer, mas para que a gente venha a entender aquilo que Deus fez com a gente. É incrível tudo que Ele vai fazendo, e eu quero, antes da gente sentar, eu quero só te trazer isso em pé ainda. Porque a gente adorou aqui e é o tema, e nada é combinado, gente. É o próprio Espírito. A gente adorou de um Deus todo-poderoso que como um trovão. De repente vem um louvor e diz assim, Ele se despiu da glória. Mas espera aí, um Deus todo-poderoso que como um trovão. De repente a gente escuta de novo agora uma outra canção que diz que Ele se despiu da glória, se fez humilde. Uau! Aí depois vem e fala assim, não, mas espera aí, eu sou dele. A gente começa a adorar e dizer assim, eu sou o teu, eu sou o teu. E ali eu estava dentro daquilo que Deus entregou para a gente nessa semana, eu fiquei pensando, mas espera aí, por que as pessoas não estão vivendo isso? Alguns. Por que eu demorei tanto a entender isso? É porque Deus não é... E sim, o inimigo das nossas almas, ele age como um ladrão. Mas Deus não vai agir ou mexer nas nossas vidas se a gente não se entregar para Ele. Porque enquanto você for seu, Deus não vai tocar em ti. E é por isso que a gente precisa se entregar, e a gente diz isso e adora, dizendo, eu sou teu. Aí vem, depois a gente canta de novo, a gente começou desse jeito e depois volta adorando um Deus que pode sarar, curar. Um Deus que passeia, um Deus que vai tomando conta do nosso coração e vai alinhando. E eu posso ter a certeza que você tem. Eu tenho. Todos nós temos aflições, dificuldades. Esqueça, é utopia a gente achar que na vida a gente não vai ter problema, a gente vai. E é nesse lugar a gente entender hoje, em nome de Jesus, ou mais ainda, em nome de Jesus, quem é esse Deus Todo-Poderoso, que ao mesmo tempo que Ele é como um trovão, e a gente vai falar de trovão, a gente vai dizer, ao mesmo tempo Ele se despiu para dizer assim, ei você que dá tanto errado, você que pensa errado, você que, sabe, fala errado, você que até agora tentou andar sozinho, deixa eu te dizer, morra. Deixa eu cuidar de ti, entrega. E aí vem o Léo, semana passada, entrega um pouco daquilo que Deus tem trazido, né, como uma sequência de pregações. E hoje a gente vai falar sobre isso. O que Deus requer da gente? O que Deus requer da gente? Esse Deus Todo-Poderoso que podia fazer todas as coisas, mas Ele nos chama para que a gente possa cooperar com Ele, mas se colocando diante dEle. E uns vão quebrando, outros vão se quebrantando, uns vão seguindo e outros vão ficando pelo caminho. Mas aonde é isso? E eu fiquei perguntando isso a semana. E através de alguns questionamentos nas IPs, nas igrejas durante a semana, Deus entregou isso e conectou tudo isso agora com louvor. Então eu não sei você, mas para mim esse início, esse louvor está sendo um arado, sabe? Como se Deus já estivesse me sacudindo. E a palavra que eu estava ali era como se fosse uma anestesia. Não sei se foi porque eu vi o Renault aqui. E o Renault me assustou, porque eu escutei de um médico falar, não pisca. Falei, uau, como assim não pisca? Vou ficar o culto inteiro? Depois ele falou, não para de respirar. Eu já falei, mas peraí, tem gente parando de respirar? Só que diante disso, Deus vai mexendo nas nossas coisas no íntimo e na intimidade. E é nesse lugar que a gente vai hoje. O que Deus requer de nós. Feche seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por tudo que o Senhor já fez. Sinceramente, Senhor, eu já poderia ir. Talvez porque eu sei o que o Senhor entregou. Mas eu quero que o Senhor entregue ainda mais, porque Tu és um Deus que pode mudar tudo agora. Mas se o Senhor tem alinhado essa igreja, se o Senhor tem feito tantas maravilhas, e nós vamos ver, presenciar isso hoje, que o Senhor continue, Senhor, trabalhando em nós, porque eu creio que nós somos Teus. Faça isso
e que a gente seja sacudido nesse lugar com aquilo que você requer de nós. Se você crê e também quer, diga amém. 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 Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém precisar almoçar, aqui entrega iFood, tá? Hoje a gente vai passar. Hoje, acho que só um vai ficar comigo. Quem foi que fez? Foi a Cris. Cris, a gente fica aqui, tá? Amém? Eu queria chamar aqui, por favor, 3 pessoas antes, porque para mim isso já vai ser um sacolejo, né? Já vai ser aquilo que Deus é. O poder de Deus. Queria chamar aqui Léo Sanches, por favor. Vem cá, Léo Sanches. Quero que você comunique essa igreja. Quero que você comunique à igreja o que a gente tá para ver aqui. Conta aí para mim, bem rápido. Isso não estava combinado. Não, claro que não. Se combinado tem graça. O Espírito age assim. Quem tá aí, Léo? Minha mãe. Glória a Deus. Ei, Léo, e aí? Existem certos momentos, glória a Deus, que o silêncio, como foi colocado aqui hoje, fala mais do que qualquer palavra, né? Aleluia. E só de contemplar minha mãe ali, com vontade de vir ao culto, ontem eu fui à casa dela, e ela falou que viria, antes até de eu perguntar se ela viria ou não. E eu acho que a gente olha para ela assim e vê que tudo isso que nós estamos vivendo, tudo isso, e esse Deus que nós estamos adorando aqui há 8 semanas, é real. É real. É real. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Annalise. Obrigado. Você tem sido um exemplo, como Deus tem te usado para essa igreja, viu? Obrigado. E a gente entender que Deus está trabalhando em todos nós, e muitas vezes a gente não vai medir isso, mas a gente vai glorificar, né? Independente. Obrigado, Léo. Quero chamar aqui também, te amo, viu? Em falar nisso, Lu, vem cá. Semana passada, o Léo esteve aqui no altar, entregou uma palavra pra gente, e ele não levou a caneca. Que isso, hein? Também não foi programado, viu, gente? Léo, tá aqui, viu? Tá dentro dessa caixinha, você viu que tá mesmo, né? Amém. Se quiser abrir aí. Se tiver algum incrédulo aí. Glória a Deus, viu? Obrigado pela sua vida, obrigado pela palavra que você entregou pra gente. Eu tenho certeza que a gente não é mais o mesmo. Que Deus te abençoe. Você toma café aí, viu? Viu, Cíntia? Por favor. Eu não sei como é que isso vai dar tempo, não, mas eu queria chamar aqui também o Cadu. Cadê o Cadu? Léo, obrigado. Cadu, vem cá, Cadu. Não tá, boy. Cadu, quem tá aí, por favor? Minha mãe, Dona Lia, e minha irmã, muita alegria, muita emoção. Dona Lia, obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado pelo seu filho, viu? Essa igreja chama Gerações, não é à toa, gente. Tem uma porção sobre esse lugar. A gente precisa crer nisso. Amém? Cadu, obrigado, viu, por anunciar isso. Obrigado pela sua vida. Rodrigo, acho que é você também, né? Venha cá, Rodrigo. Venha cá. Por favor. Quem tá aí, Rodrigo? A minha mãe tá aqui. Gleise, a gente convidou ela para vir ontem. Hoje ela aceitou de pronto. Aqui conosco para estarmos juntos aqui nessa caminhada. E tenho certeza que Deus já tocou o coração dela aqui. Glória a Deus, viu? Obrigado pela sua presença. Não é à toa. Tem mais alguma mãe aqui? Alguém trouxe a mãe? Tem mais alguma mãe aqui? Tem? Cadê? A sua tá aqui? A mãe da Ju, né? Aceitou Jesus semana passada. A minha sogra, eu te amo, viu? Deixar isso registrado, viu? Te amo muito, minha sogra, muito. Como eu te amo. Eu não consigo nem, muitas vezes, te mostrar, né? Mas eu te amo, viu? É porque a gente não se vê muito, não é isso? Glória a Deus. O que Deus requer? O que Deus requer? O que Deus requer de nós?
A gente está num lugar, se encontrando aqui há 8 semanas, para que a gente possa aprender. Muitas mães já passaram por aqui, filhos estão chegando, gerações, e quando a gente vai entendendo sobre isso, que responsabilidade nós temos, o que é aquilo que Deus nos entregou como vida, aquilo que Deus soprou sobre os nossos corações, para que a gente, por exemplo, estivesse num lugar, estivesse aqui, ou que a gente andasse por aí, ou que a gente fizesse as coisas, e muitas vezes a gente não entendendo sobre responsabilidades e consequências, e Deus requer de nós algo, e foi essa pergunta que me veio e foi colocado no meu coração sobre o final do culto passado, ou aquele tema que o Léo trouxe, sobre Salomão, quando ele escreveu Eclesiastes, dizendo no final, capítulo 12, versículo 13 e 14, ó, de tudo. Se você quer fazer alguma coisa, eu fiz tudo. Você é homem, tudo que você tem, ser humano, tudo que você quer, eu fiz tudo. Nada, a Bíblia diz, e aí mexe agora naquilo que a gente crê. A Bíblia diz que tudo que você desejar, você, tudo que todos os homens, todos os seres humanos da terra desejaram, a Bíblia fala que Salomão fez. Que Salomão conquistou. Andar com Deus, ele também andou. E ele teve uma linhagem, uma geração, Davi, de um homem que entregou a ele todo, vou dizer assim, um histórico de andar com Deus, de conhecer Deus, de promessas, de milagres. E é interessante porque você vai ver lá em Reis, quando ele vai passar isso para Salomão, ele chama Salomão, novo, jovem, e ele diz assim: meu filho, deixa eu te dizer, eu estou indo para um lugar que todos vão, para a sepultura. Agora você, a partir de hoje, deixa eu te dizer, seja homem. Davi chama Salomão para colocar nele uma responsabilidade, dizendo assim: deixa eu te dizer, o que aconteceu comigo, o que Deus fez comigo, o que Deus cobrou de mim, não vai passar para ti, o que vai passar é o que eu te ensino, mas Deus agora vai estar com os olhos sobre você, porque você agora vai ser cobrado. Você, a partir de agora, em cima daquela responsabilidade que era o reino, e a gente está aqui dizendo sobre as nossas casas, agora a responsabilidade é nossa. O que Deus requer de ti? Que você ande nos caminhos do Senhor, que você tema Ele. E é por isso que Salomão, quando termina Eclesiastes, Léo trouxe isso, da eternidade dentro da gente, quer dizer, o próprio Deus, um lugar que Deus deixou dentro de nós para que a gente colocasse Ele próprio. E quando a gente coloca, é como se fosse uma pilha, para que você acendesse. Se o Senhor não tomar esse lugar da bateria, esse lugar do coração, esse lugar do pulsar, esse sopro, a Bíblia fala sobre um ruá no hebraico, o sopro de vida nas nossas narinas. Não adianta a gente estar aqui, não adianta a gente vir para esse lugar, não adianta a gente dizer que temos ou que estamos em uma religião. Porque quando a Bíblia vai falar sobre isso, temer a Deus, no hebraico a gente vai chegar numa raiz, e o hebraico é muito lindo. Porque uma palavra vai chamando a outra, uma raiz vai chamando a outra. E quando a gente chega no temer lá na raiz, vai te levar a um lugar que é a própria religião. Não é a religião que os homens fizeram. A religião dos homens divide. A religião dos homens traz para que a gente venha comparar qual é a melhor, que Deus é maior. Mas quando vai na raiz do temer a Deus, diz: ande nos meus caminhos. Deus dizendo: não tem religião, ande comigo, acabou. Não se compare, ande comigo, porque eu sou o Todo-Poderoso, o trovão que vai mexer na tua vida, o homem que vai te dar sabedoria, o homem que vai fazer com que você entenda, tenha discernimento sobre todas as coisas. Porque eu não tenho dúvida que a gente quer acertar, o problema é que a gente não consegue chegar nesse lugar do acerto, a gente não consegue chegar nesse lugar onde todas as... Deixa eu te dizer, você não sabe tudo, e muitas vezes a gente toma partido, muitas vezes a gente decide as coisas sem saber o principal para que a gente venha decidir sobre elas, por algo que a gente ouviu, por algo até que você leu. Mas que arrogância é essa nossa de achar que nós estamos certos e que o outro está errado? Aí Deus fala: deixa eu te dizer, isso tudo do homem tentando me achar, Deus dizendo isso tudo do homem olhando para o céu e dizendo: eu vou encontrar Deus, eu sei onde Deus está. E aí ele vai montando essas religiões, construindo coisas que é dele, e Deus fala: ei, existe uma só, uma raiz de tudo isso no hebraico, uma semente, a gente vai entender isso. Me temam. Me temam. Fiquem sabendo que ao mesmo tempo que eu sou um Deus poderoso, que envio raios, que trovões vão sair,
E é interessante porque Jó, na arrogância que a gente tinha, ele conversando com Deus, e Deus chega para ele e diz, capítulo 38 de Jó, se eu não me engano, versículo 25, ele vai dizer assim: ei Jó, para tudo Jó. Quem é que acha, você acha, quem é que sabe da onde é e qual caminho o trovão vai fazer? Sou eu que decido isso. E a gente louva aqui sobre trovão, e a gente vai ver também uma passagem onde que pelo trovão as pessoas vão começar a ter medo. E quando elas começam a ter medo, a gente está falando de deserto, a gente louvou isso hoje. Quando elas começam a ter medo, vem Moisés e diz assim: ei, Deus não está fazendo esse barulho todo, esse trovão que veio, esse ruído, essa trombeta. Imagina isso no deserto. Imagina o barulho que foi. E Moisés diz para aquela turma que estava agora andando com Deus, e diz assim: ei, isso não é para você ter medo. Temer a Deus não é medo. Temer a Deus não é medo. Ele diz assim: ei, isso não é para você ter medo, calma, esse barulho todo de Deus mostrando quem é para que você entenda quem Deus é. E quando a gente entende quem Deus é, um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas e soprou e é o dono da vida e da morte, a gente começa a temer Ele, a reverenciar, a respeitar esse Deus que pode fazer todas as coisas. Só que isso tudo encontra, e é interessante, porque se confunde no hebraico a palavra temer, ela não consegue ser desligada da obediência. Por isso que Salomão, quando termina Eclesiastes, ele diz: ei, de tudo isso que você leu, de tudo isso que eu relatei, de tudo isso que eu já vivi, guarde uma coisa, você ser humano. Guarde uma coisa, você que está buscando. Não é para o ímpio que não quer, é para a gente que está tentando melhorar, é para a gente que quer dar certo. É para a gente que quer acordar, viver em paz, em alegria, em justiça. Isso é reino. Características de reino, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos. E aí Deus fala: ei, se você quiser isso, deixa eu te dizer, Salomão fala: temam a mim e obedeçam os meus mandamentos. Simples assim. Tudo que você tentar, tudo que você pensar, eu já fiz. E deixa eu te dizer, deu errado. Deu errado, porque de tudo isso eu não temia a Deus. De tudo isso eu não coloquei Deus aonde Ele precisava estar como prioridade na nossa vida. Ou Ele é o meu dono ou não é. Não é um dou e depois pego de volta. Não é um lugar que eu entrego e não solto. Ou eu me entrego ou não, é prioridade. E quero trazer aqui um exemplo. Léo, Dani e Rafa, me permita. Ontem eu fiz uma pergunta para ele. Léo tocou domingo para a gente num culto, saiu daqui na segunda-feira e foi viajar. Marcou a volta para ontem à noite. E ontem eu perguntei para ele, já sabendo, mas eu queria ouvir dele. Falei: Léo, por que você voltou ontem? Que era hoje, né? Não, peraí. Hoje, que era ontem. Vai entendendo no espírito. E ele olhou para mim e falou assim: uai, por causa do culto. Eu falei: mas por que você não ficou hoje à noite, sábado à noite, lá na praia? Ele foi para uma praia, gente. Ele foi para uma praia. Quantos não vão à praia há muito tempo? É interessante que a pessoa vai fazendo assim, né? Aí se eu perguntar: quem quer ir para a praia amanhã? Olha como o braço estica, né? E ele estava na praia. E ele podia ter pegado mais uma noite de praia, ele podia ter pegado o domingo, gente, lá. Só que o temer a Deus, entenda, e não estou aqui, estou pegando ele como exemplo, não estou querendo ele comparar comigo, e nem com você. Estou querendo que a gente entenda, através disso que Deus falou comigo, quero compartilhar contigo. Se Deus não falar contigo nisso, se acalme aí. Mas falou comigo. Sobre prioridade. Não é porque ele tinha, a gente não tem contrato com o Léo não, gente. Pelo contrário. Cada dia que ele fala eu vou, eu falo: obrigado, Senhor. Glória a Deus. Usa ele, sacode ele, dê tudo certo no som. Acho que eu estou orando mais pelo som do que pelo computador. Mas a gente tem, sabe, tentado dar tudo de melhor para Deus. E quando o Léo fala: não, eu voltei sábado por causa do culto, ele está dizendo: eu sei quem Deus é. Eu sei que Ele é o primeiro, eu sei que eu tenho que dar prioridade a Ele. Muitas vezes a gente quer viver as coisas de Deus, mas a gente não tem Ele em primeiro lugar, gente. É como se eu quisesse ter um relacionamento com alguém que eu só procuro quando eu quero.
nem os seus amigos você se satisfaz dessa maneira. Passa muito tempo sem ligar. Quando liga e te pede uma coisa, eu duvido que você não pensa assim. Aí você já pensou. E o Léo já até riu. Tem muito tempo que eu não te ligo não, né, Léo? Tem não? Entende como a gente é? Aí de repente aquilo que a gente não quer, a gente faz com o próprio Deus, o soberano, aquele que a gente se diz, e é por isso, e eu quero levar a gente nesse lugar. Quando eu perguntei, conversando com Deus sobre o que Ele queria com tudo isso, Ele me levou em Salmos 33. Não precisa projetar não, quero só ler ele, depois a gente vai mastigar isso. Mas o salmista diz assim, olha que lindo tudo isso que a gente já viveu até agora, como está aqui dentro. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, justificados pelo Senhor, amém? É apropriado que os íntegros o louvem, celebrem ao Senhor com melodias da harpa, toquem música para Ele com instrumentos de 10 cordas, entoem para Ele um novo cântico, toquem com habilidade e cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom, o amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados, pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor. O salmista chega e conta o que Deus fez, quem Deus é, e ele diz assim, ei, para, agora tu sabe, então tema o Senhor. O mundo inteiro, não é algo só eu, não estou falando aqui na nossa intimidade, está falando naqueles que enxergam Deus desse jeito. Um Deus que fez tudo, que os oceanos para Deus é um reservatório, que a terra é onde Ele coloca os pés. Isso é a palavra que está dizendo. Eu não acreditava nisso, eu não cria nisso, eu precisei ser mexido, eu precisei ter experiências, buscar e entender quem Deus era. Então, esse processo que muitos, eu creio, alguns, não sei, estão de buscar um Deus Todo-Poderoso, que vai, na sua soberania, cuidar de nós, como um pai cuida de um filho. Ele requer de nós que a gente o tema e tenha Ele nesse lugar. Que a gente olhe e fique sabendo quem Deus é, aonde Ele está e o que Ele pode. O temor do Senhor é respeitar, reverenciar. É impossível a gente comparar ou se colocar como o temor com o medo, porque Ele joga fora todo o medo, Ele tira, Ele lança, a Bíblia diz. Então nesse lugar onde eu conheço um Deus que é justo, eu não vou ter medo, pelo contrário, Ele vai nos atraindo. E quando o salmista continua, ele diz assim, que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir, tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Diga amém. Amém. Ele tem planos para ti. Sabe, esse lugar que a gente entender e confiar em Deus é saber que Ele está trabalhando em nós para o melhor. Pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Não, você que não sabe quem é Deus. Agora é uma luta, se você se entregou ou não. É uma luta, se Ele é o Deus da tua vida e se você é o povo dEle. E a gente vai chegar nesse lugar. O salmista continua. Os seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade, justiça. De seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Uau! Formou o coração de cada um. Formou o coração de cada um. Por isso, entende tudo que a gente faz. Gente, talvez dentro da nossa casa as pessoas não entendam a gente, mas aquele que fez o nosso coração, Ele entende tudo que Ele faz, que a gente faz. E é tão incrível esse entender tudo que, por isso,
é que Ele pode perdoar a gente. Por isso é que Ele tem poder, e quando a Bíblia diz sobre o poder que Ele tem para perdoar, é que a gente precisa temer também, porque Ele sabe de todas as coisas. E se Ele libera um perdão a ponto da gente começar a andar com Ele, uau! Que Deus é esse? De saber tudo da gente. Aquilo que você não tem coragem de contar. Aquilo que muitas vezes, por não entender a palavra e quem Deus é, a gente diz assim, isso aí eu vou levar para a sepultura, ninguém vai saber. Deus sabe. E sabendo, Ele tem poder para nos perdoar. Temer a Deus é saber que esse Deus, Ele está pronto para julgar, sim, e talvez alguém entenda como medo isso, mas Ele é um Deus que está pronto para te amar. Ele é um Deus para olhar para ti e falar assim, ei, não se preocupe, até aqui você andou sozinho, até aqui você andou no seu entendimento, até agora você andou no seu discernimento, deixa eu cuidar de ti, deixa eu cuidar de ti. E a Bíblia segue dizendo, nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem. O Senhor está atento aos que o temem. Olha onde Ele vai levar. Aos que esperam pelo seu amor. Não é o medo. O temer a Deus é a gente ficar naquela expectativa nossa e perspectiva de Deus de que Ele vai nos amar. E que pelo amor que Ele tem por nós, independente de quem a gente é, Ele vai cuidar da gente como ninguém nunca cuidou. E o salmista termina dizendo, Ele nos livra da morte e nos conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio, nosso escudo. Nele nosso coração se alegra. Aleluia. Entende como a gente precisa tirar um pouquinho daquilo que a gente é ensinado? Se eu não conseguir enxergar quem Deus é, a ponto de entender que... Ontem aqui, gente, a gente veio arrumar esse lugar, era um sábado à noite. 24 pessoas, se eu não me engano, vieram para cá. Glória a Deus. E deixa eu te dizer, foi um derramar de uma alegria aqui dentro, para a gente organizar tudo isso para vocês. E na hora eu fiquei pensando, eu falei, uau, olha como é que Deus muda tudo. Olhava um por um. Alguns eu parei para olhar um pouco mais. E pensava, onde é que esse cara estava sábado aí para trás? Nunca que ele estaria arrumando uma igreja com essa alegria e esse prazer. Mas quando Deus vem, quando a gente entrega, e quando Deus passa a ser realmente, não por hipocrisia, não para que outros vejam, mas algo íntimo entre eu e Ele, a Bíblia diz que a gente vai ter prazer nas coisas dEle. E é por isso que a gente vai mudando a nossa forma de viver. Aonde eu buscava prazer num sábado à noite, não vou dizer agora para ti, porque talvez você esteja chegando agora e vai assustar. Tem alguém aqui novo? Primeira vez aqui, tem alguém? Uau! Deixa eu contar, fica assim como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Amém. 15 pessoas. Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigado, viu? Uau, eu chego a arrepio. Essa igreja ama você, viu? Entenda isso. Entenda assim, tá? Glória a Deus por isso. Olha só. Então o Senhor, Ele nos leva e Ele vai mexendo com a gente para que a gente entenda isso. Eu gosto de falar, quando eu escutei essa musiquinha a primeira vez, gente, eu não entendi.
E eu não voltei aqui. Não era aqui, era em outro lugar. Mas eu não voltei, que eu falei, rapaz, o que esses caras querem comigo? Desconfiando, ainda fizeram um coraçãozinho. Não sei se alguém fez para ti. Eu quero fazer para você, ó. Eles faziam um coraçãozinho olhando para trás com aquela cara tipo assim, eu vou te pegar, sabe? Aquela carinha assim. Então. Eu não conhecia esse amor, gente. Eu não sabia que esse amor que a gente recebe do Senhor, ele transborda. E a gente, sabe lá, a gente, por aquilo que a gente não consegue medir ou equacionar, a gente quer de todo jeito que você também viva isso. E aí a gente canta uma musiquinha dessa. Eu estou para fazer uma pesquisa, quantos voltam depois dessa musiquinha? Porque todo culto aqui é 18, 20 pessoas. A gente canta, no outro culto não vem, não volta. Todo culto a gente tem 20, eu já sou menos para ter o triplo disso aqui. E a gente continua cantando, sabe por quê? Porque quem vai te trazer de volta não sou eu, é o Senhor. Enquanto você não entender esse amor, talvez você perca mais tempo ainda na sua vida. Esse é o nosso problema, é a gente tentar entender tudo. Deus entregou uma palavra para a gente, sabe? Deus está fazendo coisas em muitas pessoas e outros estão falando assim, ei, você não pode carregar essa maca não. Começa a enxergar o que Deus está fazendo e deixa eu te dizer, na nossa casa, viu? Está nítido hoje com as nossas mães. Deus está mexendo. Deus está trabalhando. Ele escuta as nossas orações. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio, nosso escudo. Nele nosso coração se alegra. Vai mudando tudo aquilo que você tinha prazer. Pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor. Olha como é que ele termina. 33, 22. Que o teu amor... Ele falou de temer. Temer e amor, eles vão andar muito próximo. Obediência mais perto ainda. A Bíblia chega a dizer que Deus ama aqueles que amam Ele de volta. E a Bíblia fala que aquele que ama, Jesus dizendo, é aquele que obedece, aquele que guarda, aquele que escuta uma palavra e fala assim, Senhor, me ajude a colocar isso em prática. E ele termina dizendo que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Mas só em ti nós temos esperança. E aí mexe um pouco naquilo que a gente tem como esperança, naquilo que a gente acha que tá, e por isso ele vai falar para a gente, ei, se alguém quiser se gloriar, glorie-se em me conhecer. Não glorie-se naquilo que você é, naquilo que você, por conta, sim, do teu esforço, você conseguiu com a tua mente, com a tua inteligência, mas existe um lugar de sabedoria, o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Provérbios 9. Quando ele traz essa palavra, a gente vai começando a linkar, entenda isso, vai comigo, a linkar o temor do Senhor com aquilo que Ele próprio é, o temor do Senhor com aquilo que Ele nos leva, E aí nesse processo onde a gente foi chamado e a gente precisa estar caminhando com Ele, é que a gente vai entendendo todas as coisas. Quero levar você em Malaquias, capítulo 2. Coloca para mim aí, por favor. Malaquias, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Malaquias, capítulo 2. Quem está procurando aí? 5, 6 e 7. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. O nome Malaquias, ele quer dizer mensageiro de Jeová, um homem que Deus levantou, entenda isso, vê se não faz sentido com a nossa vida hoje. Deus levantou esse mensageiro 400 anos antes de Jesus, ele era contemporâneo de Neemias, e ele traz isso porque existia uma sonolência espiritual naquele povo, uma hipocrisia com relação a quem Deus é. Eles não colocavam Deus no lugar de Deus, e eles tinham entre aquilo que eles achavam que era religião, entre aquilo que eles achavam que era do homem, eles começavam a se medir, existia um declínio espiritual. Veja você antes de encontrar Jesus. Eles eram cínicos com relação àquilo que eles tinham com Deus. Era como se aqui é uma coisa e aqui é outra. Eu falo, mas eu não faço. Eu falo, te cobro, mas eu não me coloco nesse lugar que eu estou dizendo. É como se fosse uma vida para fora. E quando ele questiona, quando aquele povo questionava a justiça de Deus, eles não entendiam mais o proveito em obedecer. E Deus levanta Malaquias, olha que interessante. A fé minguava, eles se tornavam mecânicos. E quando Deus pega esse mensageiro de Jeová, chamado Malaquias,
Ele traz para a gente, capítulo 2, versículo 5. O propósito da minha aliança com os levitas era dar vida e paz. E foi o que lhes dei para isso. Olha agora, para isso. Quer dizer, vida e paz. Para isso, o que Deus requer de nós? Para isso, era necessário que me temessem. Era necessário que soubesse que eu sou Deus. É necessário que me colocassem como o Criador de todas as coisas. E eles demonstraram grande temor por mim e reverência por meu nome. Respeito. Chegar num lugar como esse e se colocar como a gente louva aqui, passeia, cura. A gente quer tudo isso. Mas a gente não quer se colocar num lugar de reverência. A gente não quer se colocar como aquele Deus todo-poderoso que está aqui. Um Deus todo-poderoso que numa coisa que não vai caber nunca na nossa mente, vai morar dentro de nós. Como é que a gente não se coloca em reverência quando a gente fala de Deus? Entende que muitos estão vivendo, infelizmente, essa dormência espiritual de querer as coisas de Deus, mas não enxergar quem Deus é, não vê-lo. Não olhar, sabe, para aquilo que realmente Ele é como Todo-Poderoso, que vai mexer e tu quer que Ele mexa na sua vida. Segue o 6. Olha só. Transmitiram ao povo a verdade das leis que receberam de mim, sacerdotes. Não mentiram nem enganaram. Olha agora. Andaram comigo, vivendo de modo pacífico e justo. Temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Andava com Deus, não mentiam, não enganavam, vivendo de modo pacífico, justo, e desviaram de muitos pecados. Bota o 7. As palavras do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus, e o povo deve buscar o sacerdote para receber instrução, pois ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Quando Malaquias traz essa palavra, já coloca 3, 16, 18, Malaquias. Quando ele traz essa palavra, é interessante porque aqui a gente pega que o temer a Deus é Deus nos levar no lugar que Ele fala para você. Que Ele está... O reino de Deus é um reino de sacerdotes. Ele quer fazer com que a gente entenda que nós seremos, por Ele habitar em cada um de nós, mensageiros dEle. E esse lugar de temer, capítulo 3, ele segue Malaquias e diz assim: então, aqueles que temiam o Senhor, olha isso, falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Por cultos aqui anteriores, a gente viu que Deus nos via. Agora, ouvir, duas situações. Isaías, não precisa colocar, Isaías 59, capítulo 1 e 2, vai te dizer por que Deus não ouve as nossas orações. Porque existe uma barreira de pecado. Por isso que aqueles que temem o Senhor, a Bíblia diz, aqueles que temem o Senhor aborrecem o mal. Aqueles que temem o Senhor não fazem o mal. E a gente acabou de ver que é aqueles que não praticavam o pecado. Então temer a Deus é saber que aquilo que Deus não gosta, eu também não posso gostar. É fazer parte agora de um exército que é como Ele. Toda essa transformação, esse saculejo que a gente está tendo a ponto de ter prazer nas coisas dele, é porque Ele vai tirando aquilo que é nosso e vai colocando aquilo que é dele. E quando Malaquias, isso aqui é lindo. E o Senhor ouviu o que disseram aqueles que temem. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam o teu nome. A gente não honra o nome de Deus quando a gente fala da palavra. A gente honra o nome de Deus quando a gente é a palavra. Quando o nosso exemplo, quando a gente fala aquilo que as pessoas vão olhar e dizer: é isso, eu conheço. Eu sei da intimidade, eu sei da casa, eu sei de quem Ele é. Ele não está dizendo da boca para fora. Flavinha falou aqui uma adoração. A Bíblia diz: vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está distante. O temer a Deus é colocar o coração diante dele. Esse coração nosso, gente, deixa eu te dizer, esse coração nosso, diante do Senhor, porque Ele já sabe todas as coisas. Segue, 17. Olha agora, eles serão o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles que temem serão o meu povo. No dia em que eu agir, você está esperando, não está? Olha isso.
eles serão o meu tesouro especial. Prazer de montar uma igreja, de esperar você aqui hoje. 20 pessoas ontem, mais de 20. Terei compaixão deles, como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Vai para o 18, que agora eu quero te levar nesse lugar. Vai para o 18. Aleluia. Não é assim não? Diz para mim se não é. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mau. A justiça de Deus. O temer a Deus é saber que Deus sabe de todas as coisas e Ele vai julgar retamente entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai existir uma hora, você pode ter certeza disso, que vai haver, sabe? Não é uma divisão, é uma separação daquele que teme, daquele que ama, daquele que serve. Senão a gente está aqui para quê? Responde para você mesmo. Para quê que a gente está nesse lugar? E quando ele fala sobre tudo isso, sobre esse tesouro pessoal, não tem como. E a gente viu aqui, a gente adorou. Êxodo 19, bota para mim, capítulo 1. Olha, fecha isso, por favor, no teu coração. Fecha isso no teu coração. Sobre temer a Deus. Não adianta a gente morrer, eu quero isso. Não é o que eu quero. É o que Deus requer de nós. É o que Deus vai nos ajudar. Não é só ti, é Ele junto contigo. Exatamente depois, 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Segue, vai até o 6. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Segue. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá em cima o Senhor o chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncie aos descendentes de Israel. A gente se torna esse povo. Vocês viram, Deus Todo-Poderoso, vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim, poder de Deus. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. 5. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Nós hoje. 7. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo que o Senhor havia ordenado. Tudo que o Senhor tinha passado a ele. Quando a gente chega nesse lugar, deixa eu te dizer, entenda isso. A gente está recebendo tudo que o Senhor está tendo ou está dando como porção para essa igreja. E a gente já está vendo. O que está acontecendo? Há um mover sobre as nossas vidas daquilo que é porção para que a gente venha a estar reunido. Não era diferente nessa época. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus que vai fazer amanhã. Só que a diferença, aqueles que temiam a Deus, eles andavam com Deus. A gente viu. Aqueles que honravam a Deus, quer dizer, eu escuto. Se eu escuto, eu preciso me colocar. Se eu não conseguir, eu sei que Ele vai me ajudar. Por isso que depois... a mão do Senhor talvez não esteja ainda naquilo que você está pedindo e orando. Mas o confiar no Senhor é saber que já já. Diga assim, já já. Quanto é já já? Fala para mim. Sabe qual é a maior dificuldade do ser humano? Esperar. Sabe por quê? Sabe por que esperar é difícil? Porque esperar é Deus te provando se você confia. Sabe por quê? Porque você não pode fazer nada. Esperar é você saber que você não pode fazer nada. É Deus tirando o comando da tua vida. É Deus falando, peraí, você é meu, não é? Então fica quieto. Fica quieto. Esperar. Espere. Espere. Aí você não consegue. Ainda mais hoje. O mundo está nos levando, gente. A gente não espera nem fila de McDonald's mais. É ou não é? Se tiver 3 carros, você para e desce e vai a pé. Aí tem 6 na fila a pé, você volta pro carro. Nós estamos no 5G, tem gente já esperando o 10G, que o 5G já não resolve, está demorando. Esperar. A gente está sendo, sabe, o mundo trabalha tão contra a gente, que ele vai colocando um acelerado, daqui a pouco o tempo que era para você dormir, você não dorme mais, de tão acelerado que você está.
Aí vem Deus e fala assim: sabe por que eu não mexi ainda? Espera. Tira a mão daí. Tira a mão daí. Você está sendo provado, e a Bíblia diz que a gente vai ser provado todos os dias. Você está sendo provado se você confia ou não. Se você confiar, o esperar para a gente vai ser fácil. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Quando Jó disse isso, gente, ele disse para mim e para você: calma, meu Redentor vive. Ele está me escutando. Capítulo seguinte, Êxodo 20, coloca para mim. Moisés dá essa ordem, desce, vê aquela situação toda, quebra as primeiras tábuas, sobe depois. Dentro daquilo que ele traz, ele diz: quando o povo, 20:18, quando o povo ouviu olha aí, os trovões e o som forte da trombeta, quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, pensa nisso aí, gente, ficou à distância, tremendo de medo. 19, olha onde a gente vai. Disseram a Moisés: fale você conosco. Não quero esse relacionamento, não. Eu quero estar, sabe, de longe, escutando você falando, e eu vou tentando. Eu não quero me relacionar, eu não quero ouvir Deus. Fale você conosco. Mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Aquele barulho, Deus revelando o poder que ele tinha, gerou naqueles caras, e pode gerar na gente hoje, se a gente pensar no temor como medo. Medo. Aí vem Moisés. Próximo. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los, e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Você não vai entender como é que Deus está agindo na sua vida, gente. É o confiar. Talvez venha um barulho muito grande. Talvez sua casa está balançando assim, que você não sabe nem para onde correr. Não é para você ter medo, não. É Deus te chamando para você temer. Para você saber que Deus está, é o barulho daquilo que Deus está chegando. Quem vem assim, é o ladrão. Só que ao mesmo tempo, quando ele coloca o confiar, ele fala que ele também, na volta dele, ele vai vir. Sabe por quê? Porque a gente tem que estar preparado. E se ele avisar, você vai deixar para a última hora. A gente é assim ou não é? Tem gente que chegou atrasado, que deixou para a última hora, para levantar, para botar a roupa. A gente é assim. É essa natureza. E é dentro dessa natureza que Deus vem habitar. É dentro desse lugar que Deus vem sacudindo e mexendo, para que a gente venha a entender e confiar cada vez mais. Então, quando a gente entende esse temor, não sei você, mas de tudo que eu meditei sobre isso, só me traz um lugar. O temer a Deus me levou num lugar de admiração. O temor a Deus não é só respeitar, é admirar esse Deus que podia, deixa eu te dizer, num raio, acabar com a nossa vida. Mas Ele preferiu nos amar. Eita! Ei, loura, vem cá explicar isso. Tô brincando. Viu como a gente fica mexida, sério, até num convitezinho? Não é fácil entender isso, gente. Por isso que a gente foi chamado para viver. Por isso que a gente foi chamado. Moisés chamava aquele povo e trazia a mensagem de Deus. Assim é o altar. Assim é aquele que se coloca perante, e Deus levantou esses homens, sacerdotes, pastores, mestres. Para quê? Para que a gente venha a ser conduzido. O tempo todo na Bíblia vai levantar um. E esse um, deixa eu te dizer, não acha muito bom não de não ser você, porque esses vão ser mais medidos, mais cobrados. Porque a responsabilidade, a Bíblia diz, de vocês sobre esse lugar, se aqui vocês ficarem, também é minha. Pastorear não é fácil. Só que aqui é um lugar de ovelha. Uma das coisas mais tristes que eu perguntei para um pastor, que eu respeito muito: qual foi o momento mais difícil da tua igreja? E ele disse assim: um dia que eu precisei tirar um cara lá de dentro. Eu fiquei pensando, falei: meu Deus, como foi isso? E ele me contou.
Ele disse: eu tentei de tudo. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Com aquele cara. Até o dia que a própria igreja veio atrás de mim dizendo assim: se você não tirar ele, vai sair todo mundo. E eu entendi que ele não se colocava como ovelha. Então, tem coisas que ele fazia, eu não vou trazer isso, mas que ele não se colocava naquilo que a gente precisa se colocar. Não é à toa que a Bíblia nos traz a entender, e eu vou trazer essa palavra sobre ovelha. A Bíblia fala sobre ovelha e bode, uma diferença muito grande. Esse entendimento de como a ovelha é, de como a ovelha se conduz, como ela se coloca, como é a condução, é algo que a gente precisa ser tratado, cuidado, e por isso ele traz dessa forma. E Deus, quando levantou esses homens, era para que um povo que temesse ao Senhor continuasse junto. É interessante o que Deus requer de nós. Quando Jeremias fala, capítulo 10, versículo 7, puder colocar, ele diz: quem não te temeria, ó Rei das nações? Ele diz: ninguém é semelhante a ti. Temer a Deus é saber quem Deus é. Temer a Deus, quando a gente vai ver lá Apocalipse capítulo 15, João já traz: quem não te temerá? Porque a visão de João foi do fim do mundo, gente. Tudo consumido. Só o reino de pé. Só o reino de sacerdotes. Só aqueles que temiam, que tinham o nome no livro da vida. E quando João traz, depois dessa visão, ele fala: quem não te temerá? E aí muitas vezes nesse lugar que a gente precisa entender, talvez através de visão, de testemunho, de saber o que Deus faz, está aqui hoje 3 mães, filhos, e a gente mesmo. Deus está fazendo. Quem não te temerá, Senhor? Quanto tempo você precisou? Quanto você gastou de ti para tentar arrumar algo na sua vida? Vou dizer, minha mulher, de repente, da parte do céu. E tudo aquilo que ela tentou, Paulo diz assim: ei, não, a gente não fala de sabedoria humana, a gente fala de poder de Deus. E quando a gente fala de poder de Deus, a gente está falando de quem Deus é. A gente está falando de quem Deus é. O que Deus requer de nós? É a gente tirar, para pensar, é a gente tirar 4 dias no mês para estar num lugar como esse? Será que é isso? De 30, a gente tirar 4 para vir aqui num domingo? Escutar, dar um abraço, que legal, chorei. Uau! Mas essa palavra foi muito dura, isso não é para mim não. Primeira coisa que o inimigo faz na nossa mente é a gente lembrar de alguém quando a palavra é para a gente. Não é? Você fala: fulano tinha que estar aqui. Vou mandar o culto. Você não quer assistir de novo não, mas vou mandar. Agora Deus vai falar com ele. A gente não é assim, gente? É incrível como a gente é. Aí de repente a gente vem e se coloca 4 dias, talvez 8, frequentando um IP, indo para um IP, e como Deus tem falado, gente. Mas aí os outros 8, a gente está na presença com todo mundo como igreja. Talvez seja mais fácil. Mas aí 22 você está na tua casa, só com teus filhos e tua esposa, teu cônjuge. Ou então no teu trabalho. Eita, aí é difícil, não é? É lá que Deus está de olho de ti. Porque aqui é fácil, gente. Escutar é fácil, eu quero ver agora você falar. Você sair daqui com tudo isso que Deus está entregando para a gente, da porta para lá. Da segunda até sábado que vem. Eu vou escolher umas esposas para vir contar sobre os maridos aqui. Olha, umas se alegraram, outras, alguns pegou na mão aí. A gente vai errar também, viu? Não espera não. Pode soltar a mão, eu não vou trazer sua esposa não. A gente vai errar também. E é esse Deus que vai nos ajudar a perdoar. Foi falado aqui já hoje. Já foi falado. Agora, quanto realmente Deus tem de mim? O morrer, sair daqui, teve gente, eu falei, né, que andou a semana assim, né? Quem não entendeu, vê lá no YouTube.
Olhava assim, cadê aquele portal que aquele pregador disse? Estou vendo portal nenhum, tá uma dificuldade todo mundo total, não consigo ter esperança, cadê aquela porta? Vou ligar para ele, porque ele prega, mas não deixa o telefone, né? Aí na hora do aperto você vai procurar quem? Estão entendendo que todo esse processo é para que a gente venha a ter experiências, e cada experiência, não sei você, vou dizer de mim, cada experiência, quanto mais eu tentava, pior ficava. Aí de vez em quando o inimigo faz assim, ó, aí se afasta de ti, você fala, consegui. Aí vem a soberba, porque você confiou em você. Soberba é isso, tá, gente? Aí vem uma soberba, agora eu aprendi. Aí quando eu vou de novo, aí o inimigo se aproxima de novo. Aí fica pior, é assim ou não é? A Bíblia diz que o estado dele vai se tornar pior do que o anterior. Isso é muito sério. Mas é essa luta nossa de se entregar. Promessas de santidade. A gente já está fechando. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Olha como é que Paulo traz sobre isso. Coríntios. Paulo traz essa situação, sabe, daquilo que a gente precisa entender sobre santidade. A gente viu o tempo todo sobre se afastar do mal. Se a gente, com o Senhor, o temor do Senhor faz com que a gente não peque. Isso é o mal. Isso é o mal. E ele traz, amados, visto que temos essas promessas, tudo aquilo que a gente quer viver, tá? A gente se preocupa não com princípios, mas com promessas, você fica gravado aí, né? Então, promessas. Agora ele diz, ó, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos. Por quê? Tememos a Deus. Muitos tentam ficar sim, gente, mas existe um princípio, uma ordem no reino. Eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais mentir, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, eu quero ir sábado aí, mas eu não consigo largar lá para vir para cá, o meu prazer está lá. Por quê? Porque esse lugar, o temor do Senhor, ainda não está no teu coração. Você acha que você está indo para esse lugar, que alguns não estão sabendo que você está lá, porque se você contar você vai ter problema. Estou dizendo de mim, tá? Na época. Só que Deus está vendo, não tem temor. Se não tem temor, Deus não vai trabalhar na santidade, que é Ele mesmo dentro de nós. Tem lugar que muitos vão, gente, que o Senhor já ficou dentro do carro há muito tempo. Você desceu sozinho. Ele não habita em pecado. Ele não habita. Não adianta a gente tentar. É a gente que anda com Deus, não é Deus que anda com a gente. O temor ao Senhor é a gente andando com Deus. É a gente andando com Deus. Vamos fechar? 1 Coríntios 1, 30 e 31. A sabedoria, a gente viu Provérbios 9, você não botou não, né, Lucas? Bota Provérbios 9, 9 e 10, por favor. Para a gente entender o temor como uma semente. Olha isso, que coisa linda. O temor como semente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria. Não existe sabedoria sem temor, é a semente. Eu te dou uma semente chamada temor ao Senhor. Reverenciar, respeitar, admirar. Isso é que vai nos dar sabedoria. E ele diz, o conhecimento do santo resulta em discernimento. Então quer dizer, tudo aquilo que eu tenho agora em Jesus, eu consigo discernir todas as coisas, Rafa. Eu consigo avaliar, mesmo sem saber de tudo, como agir. Por quê? Porque o Espírito Santo, qual é a promessa? A gente leu promessa. Qual é a promessa? Que ele vai nos ensinar e nos fazer lembrar de todas as coisas. Então aí você consegue discernimento. Agora vai lá para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. É o temor. O que é? O temor é uma semente. Então vamos. Olha agora. Uau! Foi por iniciativa de Deus que vocês estão, diga amém, em Cristo Jesus, que se tornou o temor do Senhor, gente, como semente, vai gerar dentro de nós a habitação do próprio Jesus, o Espírito Santo. Vai entender isso? Não vai. Creia. A semente, o temor vai gerar dentro de nós a iniciativa que Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor.
nos declarou justos diante de Deus, nos santificou ao processo do temor e nos libertou do pecado. É Ele, não é mais o que eu faço, é o temor como semente que vai gerar em Jesus a sabedoria, e é nele que eu consigo agora ser santo e me livrar do pecado. 31. Mais lindo ainda. Portanto, como dizem as Escrituras, olha onde ele nos coloca: quem quiser orgulhar-se, orgulhem-se somente no Senhor. É Deus falando: a hora que você me temer, deixa eu te dizer, essa vaidade, esse orgulho, essa força que você faz para mostrar aquilo que você não é, isso vai te deixar em paz, porque você não vai precisar mais fingir. Quem entende que a gente é de mentira? Aí no Senhor a gente não tem vergonha das nossas falhas. No Senhor, na sabedoria dEle, no temor do Senhor com relação àquilo que a gente agora vai viver, a gente consegue contar: ei, Maurício, estou precisando de ti, ora por mim. Estou numa dificuldade, cara, não estou conseguindo vencer isso, vencer aquilo. Sendo que antes eu dizia assim: e aí, como é que está lá? Não, está tudo certo. A casa está caindo, está tudo certo. Por quê? Porque se eu mostrar fraco, gente, o que vão pensar de mim? Deixa eu te dizer, você é. Você é. Para, sabe? O problema nosso é que a gente vai cansando, por quê? Por ser de mentira. E é na nossa fraqueza que Deus vem se fazer forte. Porque é nessa dependência, nesse lugar que a gente vem sendo ministrado aí há 7 cultos, que Deus vai nos levando agora para verdadeiramente avançar como temor do Senhor, princípio de sabedoria. Colossenses 2, bota para mim. Colossenses 2, versículo 2. Aleluia. Fique de pé. Queria que você fechasse os olhos para ouvir isso. Fique de pé. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Só escute. Feche seus olhos. O apóstolo Paulo diz para a gente: ei, que eles sejam encorajados. Aqui é um lugar disso, independente das tuas falhas. Aqui é um lugar que eu vou olhar, e você vai olhar para mim e falar: pastor, vamos embora, nós estamos juntos. Ei, Deus vai nos ajudar. Eles serão encorajados e unidos. Olha agora o temor, por fortes laços de amor. É isso que vai nos juntar, gente. Me fala onde que tem isso no mundo. Isso é característica do reino. Por isso é que você está chegando aqui hoje. Você não entendeu, mas quando alguém falou: essa igreja te ama e te faz um coraçãozinho, é isso. A gente entendeu. A gente entendeu. E se Deus te trouxe aqui, agora você é responsabilidade nossa. Só que eu não posso te buscar na tua casa. Você precisa vir, porque é isso que vai fazer Deus ser Deus na sua vida. É você se colocar dizendo: Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso colocar essa semente, esse temor a ti, para que isso venha se tornar sabedoria. Que eles sejam encorajados e unidos por forte laço de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Quem é que vai falar de religião agora? O próprio segredo de Deus é Cristo. O temor a Deus, a verdadeira religião, a palavra. Vamos para o 3, 2, 3. Feche seus olhos. Tenta achar isso, ó. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Em Cristo, na palavra, em Jesus, no reino, no corpo, que é a igreja. Temer a Deus é a gente se colocar para que Deus verdadeiramente seja Deus na nossa vida. Eu não sei aonde você tinha buscado isso, eu não sei aonde você tinha colocado, ou como você via Deus até hoje. Mas quando Deus entrega essa palavra para a gente como igreja, fazendo que a gente seja unido, encorajado, é para que verdadeiramente a gente se coloque como servos,
tementes, tendo Deus como Deus. Eu não vou te chamar aqui. Mas eu quero que você aí agora, no seu lugar. Talvez seja o lugar que você vai chegar hoje para você temer a Deus. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe quem você foi até o dia de hoje. Deus sabe tudo que você fez. Ele sabe os teus sonhos. A gente aprendeu que foi Ele que fez o nosso coração. E a pergunta é: você entendeu o que Deus requer de nós? Você entendeu o que Deus requer de nós? Ele quer um tesouro especial. É uma família. Culto passado. Não é uma multidão. Não é número. São vidas. Senhor Jesus, glória te damos nesse lugar, Senhor. Quantos lugares nós andamos, Senhor. Quantos lugares nós passamos e muitos a gente ouviu que o poder estava em nós. Nós ouvimos, Senhor, tantas palavras de sabedoria humana que nos tentavam levar a lugares que a gente não conseguia ir sozinho. Palavras que muitas vezes nos faziam permanecer de mentira, porque contar fraqueza, contar problemas, dificuldades, buscar ajuda. Na realidade, isso é para os fortes, Jesus. Os fracos se escondem. Mas quando eu sou forte, Jesus, como um exército sendo levantado, um exército daqueles que temem, aqueles que sabem que Tu és o Deus da nossa vida, aqueles que entendem, Jesus, que em Ti está toda a sabedoria que nós buscamos em tantos lugares, Jesus. Tantas coisas nós aprendemos dos nossos pais. Glórias a Ti por isso. Mas está na hora da gente buscar em Ti toda a sabedoria e conhecimento. Está na hora da gente decidir, Jesus, cada vez mais, não por 4 dias, por 8, mas por 30. Na nossa intimidade, no nosso secreto, no nosso carro, no nosso quarto, em casa, no trabalho. A Tua palavra diz que é por onde a gente for, Jesus. Andando em Ti, Senhor, tudo vai dar certo, porque Tu és aquele que fez todas as coisas. Que a gente possa entender, Jesus. E eu quero agora recitar uma palavra. Continue nesse lugar. O que o Senhor requer de nós, Senhor? Nos leva a esse lugar, Jesus. 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 Senhor, que essa palavra se cumpra nas nossas vidas. Tua palavra diz agora, Israel, que o Senhor, seu Deus, requer de você somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, que ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Veja, os mais altos céus e a terra e tudo o que nela há pertencem ao Senhor, seu Deus. E no entanto, receba essa palavra. E no entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los e escolheu agora vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a Ele de todo o coração e deixem de ser teimosos. Deuteronômio 10, versículos 12 ao 14. Que essa palavra, Jesus,
se cumpra nas nossas vidas. Que todo espírito, Senhor, de teimosia, que todo espírito do amanhã, de deixar para depois, que toda procrastinação, Senhor, com relação àquilo que é teu, com relação àquilo que para ti tem valor, Senhor, em nome de Jesus, que seja retirado das nossas vidas, Senhor. Que seja retirado das nossas casas, Jesus. Que a gente esteja pronto, 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 pronto a te temer. Obrigado, Jesus, por essa manhã, por esse domingo. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por cada coração, Senhor, que eu creio foi preparado, Senhor, nesse louvor. Foi preparado para que essa palavra, Senhor, entre nos nossos corações e dê fruto para a honra e para a glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus.